Oi, Tifanis e Tifanos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no Parque Capitão Ciríaco, tá? Parque Municipal Capitão Ciríaco é o maior seringal urbano do mundo e fica aqui no Acre. Ele fica localizado na Via Chico Mendes, assim, no começo da Via Chico Mendes, ao lado da Caixa d'Água da 6 de agosto. E assim, gente, é um lugar histórico pro Acre. Chegou a ser o primeiro seringal da cidade de Rio Branco. E a gente vai fazer uma visita para os nossos amigos, o Wellington, o Frank, que trabalham aqui. E assim, maravilhoso, viu? Porque que funciona alguns setores da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Cultura aqui. Então, vamos conhecer esse lugar maravilhoso. Gente, assim, eu matei muita aula aqui, tá? Eu amo esse lugar, gente, eu amo. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Pretendo gravar um clipe aqui, já quero dizer pra vocês, tá? Então, pra quem não conhece, sejam bem-vindos. Se inscrevam no meu canal, tá? Ativem o sininho. Me sigam nas redes sociais, pelo amor de Deus. Eu tô aqui com o Senhor X também. Tá conhecendo o Senhor X, já conheci o Parque Capitão Ciríaco da minissérie Amazônia que a gente assistiu, que a gente ele tinha muita vontade de conhecer um seringal e aí eu trouxe ele no maior seringal urbano do mundo. Aqui tem várias seringueiras, assim, é histórico. O nosso amigo é historiador, o Wellington, ele vai contar para todos vocês essa história maravilhosa desse lugar. Tá bom? É isso, roda a vinheta! É assim, antigamente, antes de Acre ser Acre, antes de Rio Branco ser Rio Branco, se eu não me engano aqui, o meu amigo vai tirar essa dúvida, que funcionava o seringal volta da empresa. E aí aqui funcionava o maior seringal, né, da época, era uma base de apoio, morou pessoas aqui, as pessoas mais importantes da cidade, do estado. E aí com o tempo a cidade foi se formando, foi chegando a urbanização de tudo, a modernidade, e aqui continuou sendo o seringal. Hoje em dia isso é administrado pela Prefeitura de Rio Branco, acredito, né? E aqui funciona várias atividades culturais, várias oficinas, temos setores da Prefeitura de Rio Branco aqui, e isso é muito bonito, porque além de preservar bem esse patrimônio mundial, porque eu acredito que é mundial, também ajuda a conectar as pessoas a várias oportunidades, seja profissionalizante, seja cultural ou seja ela educacional, né? Além de tratar sobre educação, a natureza, sobre cultura, sobre tudo isso. E é isso. Aquela ali é a casa de defumação onde eles faziam a borracha. Olha, o Senhor está bem ligado nisso. Ali é uma casa, né? Onde os seringueiros, essas aqui são as seringueiras, gente. Aqui daqui que tira a borracha de tudo, que faz em qualquer lugar. Ó, uma casa de defumação da borracha, do látex, né? Ó, tem escrito ali, ó, defumação. Essa plaquinha bem maravilhosa, sejam bem enviados. Isso aqui não é um urubu, é um tucano, tá? Uma arara, que linda, ó. Preserve, respeite, curta e viva. Aqui são algumas lendas folclóricas da região amazônica. Aquele ali é o mapinguari, a cobra grande.
Ai, foi mal. Cuidado, bicho, é madeira. Olá, bom dia, eu sou o Wellington, eu estou como coordenador do Patrimônio Histórico do município de Rio Branco. E aqui está um pouquinho da nossa história, do nosso estado, da nossa cidade, a qual a gente tem uma rica história para contar por que estamos aqui, por que somos assim, por que somos esse povo tão aguerrido, que lutou para ser brasileiro, tá bom? É isso, gente. A história do Acre, ela se confunde totalmente, se confunde não. Ela é totalmente interligada à borracha, ao látex, que era uma árvore a qual cortava e dava o leite, que é o leite da borracha, que se chama látex. Esse leite era tão poderoso de dinheiro, tão rico, que ele sustentou a cidade de Manaus e Belém por muito tempo. Manaus e Belém hoje é o que é pela economia deles através da borracha do Acre, que toda essa riqueza que era tirada daqui não ficava aqui no nosso estado. Ia para sustentar Manaus e Belém até Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E aí este território, através do Tratado de Ayacucho, entre Portugal e Espanha, este território era da Bolívia. Ele era reconhecido da Bolívia. Pela Espanha, antes da Bolívia virar independente da Espanha. Só que esse pedaço de território não era habitado pelos bolivianos. E aí os brasileiros começaram a habitar e começaram a tirar a seringa daqui. Até que os bolivianos, opa, tem gente lá na nossa terra cuidando, tirando de riqueza da nossa terra. E aí começou os conflitos, os bolivianos começaram a reivindicar tarde demais, que aqui já estava cheio de brasileiro. E aí os bolivianos começaram a reivindicar, e aí vieram para cá, colocaram a aduaneira lá na cidade de Puerto Alonso, para os barcos que subiam e desciam o rio, tinham que parar para pagar impostos. E aí os brasileiros começaram a ficar com raiva, os seringalistas começaram a ficar com raiva. E aí o Brasil, um diplomata espanhol chamado Luiz Galvez, ele vem para o Acre e aí ele funda o país independente do Acre. O Acre foi um país. Só que o Brasil não reconheceu esse país e a Bolívia também não, porque o território era dela. E aí o Brasil veio aqui e cancelou o país. E ainda prendeu o Luiz Galvez. Levou ele para a Espanha. E aí continuou os conflitos. O território voltou a ser da Bolívia e continuou os conflitos. Foi quando o governador do Amazonas financiou a guerra aqui no nosso território. Ele trouxe um líder revolucionário lá do Rio Grande do Sul, o chamado Plácio de Castro, e aqui ele pegou as tropas, os seringueiros, lembre-se bem, que não eram soldados do Exército, Marinha Aeronáutica do Brasil, não. Eram os seringueiros, colocaram armas neles e eles foram guerrear. E aí no dia 6 de agosto de 1902, lá na cidade de Marechal Sucres, no vilarejo de Marechal Sucres, que hoje é o município de Chapuri, Plácido de Castro ataca os bolivianos. E ele fala a seguinte frase: não é festa, é revolução. Porque os bolivianos estavam todos comemorando a sua independência, que se comemora no dia 6 de agosto. Então foi uma data estratégica para Plácio de Castro. E aí a guerra veio descendo o rio, muitos combates. Até onde entra Capitão Ciríaco. Capitão Ciríaco, um líder, veio do Maranhão, junto com aqueles seringueiros todos. Ele já tinha dotes militares, eu acho que ele tinha servido o exército lá, né, no Maranhão, enfim. E aqui ele foi recrutado por Plácio de Castro para ser um capitão. E aqui onde nós estamos era onde eles se encontravam para fazer os planos de estratégia para atacar ou guerrear os bolivianos lá na Gameleira. Eles iam ali pelo Beco da Cigana, na Escola Imaculada Conceição, até chegar à Gameleira e atacar os bolivianos. Então aqui onde nós estamos não teve conflitos, aqui teve um encontro deles, né? Ou até sarar tratar os que estavam machucados, né? Os enfermos, essas coisas assim. E aí é isso, até que no dia 24 de janeiro de 1903, há quase 6 meses depois, o Brasil venceu a guerra, Plácio de Castro venceu a guerra,
E aí venceu a guerra, mas e aí? Como fica? Venceu a guerra. Os bolivianos, epa, bandeira branca, estamos indo embora, tchau, obrigado. Deitamos. Perdemos, né? E aí os brasileiros, ganhamos. Mas aí, gente, tem que entrar diplomacia. Não é só ganhar a guerra. Tem que entrar os acordos da diplomacia. Até que a guerra se acaba e o Brasil, junto com a Bolívia, entra na diplomacia. Aqui estavam cheios de brasileiros. E índios, né? Porque os índios já moravam aqui, né? Aqui estavam cheios de brasileiros. E aí entra a diplomacia com o Barão do Rio Branco e um diplomata boliviano, a qual eles fazem o acordo diplomático chamado Tratado de Petrópolis. Olha. E este Tratado de Petrópolis foi feito lá na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por isso que se chama Tratado de Petrópolis. A qual, em esse acordo, o Brasil dava 2.000 libras esterlinas para a Bolívia, um cavalo de presente para o diplomata boliviano, por isso que fala que o Acre foi comprado por um cavalo, mas não foi. O cavalo foi um presente para aliviar o coração do boliviano, né? E o Brasil também cedeu um pedacinho de terra lá no Mato Grosso, e o Brasil também ficou prontificado em assumir a fazer a estrada de ferro Madeira Mamoré em Rondônia. Rondônia já surge através do tratado que anexa o Acre. E aí, com este acordo, o Barão do Rio Branco, o diplomata boliviano, no dia 17 de novembro de 1903, o Acre passa definitivamente a ser um território do Brasil. Além de a gente estar aprendendo pela voz desse querido e maravilhoso historiador do Acre, o Wellington, a gente também aprende muito na escola. Todos os acreanos, eu acho que falta muito nos outros estados do Brasil, ensinar um pouco da história do seu lugar de Natal. E isso falta muito. Por exemplo, eu falo com o senhor X direto. Você sabe a história de São Paulo? Não é ensinado isso nas escolas. E aqui a gente aprende desde cedo. Tem até umas matérias na aula de história que fala sobre a história do Acre. E aí eu cresci sabendo sobre isso, mas muita coisa eu tô aprendendo aqui agora. Eu não sabia dessa história do Mato Grosso, a do cavalo. A gente realmente sabe que o Acre foi vendido por um cavalo pelas más línguas, mas assim, foi um presente. Então todo mundo que tá aqui, que gosta de aprender um pouco sobre a história do Brasil, pra fazer vestibular, qualquer outra coisa que seja, é muito interessante assistir vídeos como esse, inclusive sobre a história do Parque Capitão Ciríaco. Obrigada, Tífano. De nada. Poxa vida. Aqui, ó, está a borracha, que ela vem descendo o rio. Essas lapelas, elas têm 200 quilos cada um delas. Rezam as más línguas que os seringueiros colocavam areia dentro da seringueira. Já fazia o truque para ela pesar mais, né? Inclusive, amigo, isso aqui pra borracha ficar desse jeito, ali fora, lá onde a gente começou a filmar, tem uma casa de defumação. Elas passam por esse processo. Lá, né? Porque ela sai em estado líquido da árvore, né? O leite branco. E eles defumam e viram essas bolas, que é o sapato que você tá usando. Ali tem um pedacinho dela. Ah, aqui, gente. Uma mini, vamos dizer uma mini. É de verdade, ó. Ó, o material. Gente, aqui é uma borracha mesmo. Borracha. Literalmente. Aqui, César, está lá a primeira ponte construída no estado do Acre, aqui na nossa capital, Rio Branco, que é a ponte Juscelino Kubitschek, né? E ela foi construída na década de 60, ela veio de ferros da Europa, né? Ela foi montada, né? Os pilares foram feitos aqui de concreto e elas foram montadas. Aqui estão os navios de 2, 3 andares que andavam no nosso rio. O nosso rio era totalmente trafegável e nós não tínhamos portos e nem aeroportos e muito menos estrada. O nosso meio de transporte aqui era totalmente fluvial pelos rios, né? Aqui, César, tá um pouquinho da história do segundo ciclo da borracha.
O segundo ciclo da borracha, ele já foi de 39 em diante. Já tinha acabado. O Acre já era do país, a gente já tinha nossas borrachas. Só que em 1939 explodiu a Segunda Guerra Mundial. E onde é que o Acre entra na Segunda Guerra Mundial? O Acre tinha borracha de abundância e os seringais da Malásia, lá na Malásia, os seringais da Malásia foram bombardeados pelos japoneses. E aí os americanos ficaram sem borracha no mundo para fazer as suas matérias-primas, as suas coisas. E aí o presidente americano falou, uau, lá no Acre, na Amazônia, no Brasil, nós temos borracha também. O nome do presidente chamava Frank Roosevelt. E aí Frank Roosevelt chama Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, e aí eles fazem o Acordo de Washington, lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Olha! Acordo este que o Brasil entrava definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Com o quê? Mandando soldados para a Itália lutar com armas e mandando soldados da borracha lutar na Amazônia. Então o Acre definitivamente fez parte da Segunda Guerra Mundial. Isso em 1942-43. Quando a guerra se acaba, em 45, estes seringueiros mandados, recrutados pelo governo brasileiro, ficam abandonados aqui no meio da floresta. O governo brasileiro os esqueceu. E aí eles começam a morar dentro da floresta, a sobreviver da floresta. Começam a ser conhecidos como os ribeirinhos, os homens da floresta, essas coisas assim. Até que em 1964, quando o Brasil recebeu o golpe militar, os militares mandavam muitos sulistas para o Acre. Sulistas esses mandavam para cá para desenvolver o nosso estado. Só que esse desenvolvimento vinha com a destruição, o desmatamento e a criação de gado, enfim. A modernização. A modernização custou o meio ambiente do nosso estado. Quando eles mandam essas pessoas para cá, eles começam a derrubar a floresta. Derrubar a floresta, só que estas pessoas moravam na floresta. E elas viviam da floresta. É quando entra o Wilson Pinheiro defendendo a floresta. É quando entra Chico Mendes defendendo a floresta. Porque Chico Mendes defendia a floresta em pé para essas pessoas sobreviverem. Quando começam a derrubar essas florestas, essas pessoas vêm embora para Rio Branco. Em massa, muita gente. Rio Branco, por ser a capital com maior... Rio Branco, por ser a capital mais desenvolvida da época, ela recebe os maiores turistas, ou os maiores turistas não, os maiores imigrantes, conhecido como êxodo rural, que é a imigração em massa da zona rural para a zona urbana. Aqui está um bairro que aconteceu nessa época. João Eduardo foi um líder comunitário que foi assassinado em 1981 por conta da luta dos seringueiros na cidade, que eles estavam invadindo terras que eles precisavam sobreviver. E aí João Eduardo foi assassinado por conta dessas pessoas. Estou passado, amigo, é isso? Então, galera, Parque Capitão Ciríaco, maior seringal urbano do mundo, está sendo preservado aqui no município de Rio Branco, na capital acreana, onde vocês podem ver, nós temos para mais de 600 seringueiras nativas e ativas até hoje. Se a gente riscar ali, ela vai chorar leite, vai chorar látex, esse leite vai se transformar em borracha, ao qual tem todo um arsenal dessa história da borracha e é conservado e preservado aqui no município de Rio Branco. Atualmente, aqui no parque, ele se transforma também em centro cultural, onde está tendo várias atividades culturais de todos os aspectos: teatro, dança, música, ayahuasqueiros, indígenas, afrodescendências, enfim, colado à comunidade Seja Agosto, ao qual eu também faço parte da comunidade, sou fruto da comunidade. Hoje estou como atual coordenador
do parque, para mim é uma honra, porque eu não estou cuidando apenas de algo que é histórico do município de Rio Branco, mas eu estou cuidando que é algo que fez parte da minha história, onde eu vim para cá, participava sempre de atividades culturais e esportivas, porque nós temos uma quadra de vôlei aqui atrás. E é isso, gente, venha conhecer o Parque Capitão Ciríaco, vocês não vão se arrepender, a história está preservada e você sente isso quando você adentra ao parque. Convido você para visitar o parque presencialmente e também nas redes sociais, no @Capitão Ciríaco lá no Instagram. Amigo, só te fazer uma outra pergunta. Sim. Aqui existem vários cursos, né, que são oferecidos. Cursos, não sei se profissionalizante ou às vezes só de rotina, para tirar as crianças a fazer esse resgate social. Que tipos de cursos são oferecidos aqui? Workshops, essas coisas? Na verdade são cursos, oficinas, workshops, palestras, tudo envolvendo a comunidade e a regional 6 de agosto em geral. Temos vários aí, né, já abertos, inclusive tem um de quadrilha, de curso de quadrilha junina através da escola Beija-Flor, né, que já está aberta as inscrições essa semana, já começa. É bastante interessante você entrar, assim como tem pinturas, desenhos, leituras. E tem vários projetos que são financiados pela Fundação Garibaldi Brasil, através dos fundos municipais e estaduais, e que procuram um parque para executar esses projetos, para colocar eles em prática, tanto para a comunidade 6 de agosto como a adjacentes. Abalou. Gente, e pra quem não sabe, tá? Frank foi meu professor por muitos anos. Eu fiquei falando aqui nesse canal que eu rodei o Brasil todinho com fanfarra e com quadrilha. A grande pessoa influenciadora disso aqui era tudo Frank. Frank saía peitando todo mundo, Deus do mundo. A gente vai pra onde? Pra Cuiabá. Ele corria atrás de ônibus, corria atrás de tudo. E levava a gente ia pra todo canto, né, amigo? E a cultura praticamente tá na raiz, acho, de toda pessoa que mora aqui na 6 de agosto. Eu acho o máximo, porque aqui na 6 de agosto tem o desfile cívico do aniversário de 6 de agosto, tem o aniversário da cidade, tem o Parque Capitão Ciríaco. Querendo ou não, a 6 de agosto foi o primeiro bairro aqui dessa cidade, do 2º distrito, né, que aí aqui funcionava o Seringal, volta da empresa que falaram, ou era aqui ou era lá do outro lado, eu não lembro, porque eu não sou historiadora é a Welly, ela pode contar isso, e é sobre, mas é isso, amigo, o espaço tá maravilhoso de lindo, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, e é isso, preserve mesmo, tá, porque a gente precisa disso, não só a gente, as pessoas que ainda vão vir lá pra frente. Eu acho que o Capitão Ciríaco, de fato, ele não tinha noção e dimensão de que isso estaria preservado até hoje, né? E, enfim. E vale ressaltar que ele também, além da bandeira da história da Revolução Acreana, o Capitão Ciríaco, que na verdade ele não era capitão, ele não era militar, ele recebeu essa condecoração do próprio Plácido de Castro. Olha. Então, assim, ele foi condecorado por conta de ser o comandante, né? E ele era um negro, não era acriano, ele veio do Maranhão, né? Do Maranhão, né? De Pernambuco, e era um negro que levantava a bandeira por ser negro, por lutar, por resistência. Então, o parque também é um símbolo de resistência ao tempo, resistência à história e resistência também à afrodescendência. E o que faz tudo isso acontecer é porque se compara muito com a história do povo acreano. É tudo dessa mesma forma. É um povo de luta, de resistência, que não deita pra ninguém e faz o babado acontecer. É isso, gente. Vamos conhecer esse parque. Só que ela já está em estado sólido, né? Gente, o Tifa não vai fazer esse teste. Eu não sou seringueiro. Não, você falou que ia tirar o negócio, eu vou tirar o negócio. Cadê? Mas eu não sou um seringueiro nato. Chegou o menino do Rio, gente, pra fazer e o Wellington vai fazer a demonstração. Tem um pouquinho de truque aqui pra poder fazer o corte. Pra sair o látex. Tá aí o leite lactano aí nela, ó. Mileita! Esse leite é o que causou guerra no Acre. Esse leite é o que causou, que fez o Acre ser do Brasil. Foi tudo por conta desse leite. Toda a nossa história está envolvida através desse leite, essa matéria-prima chamada látex. Da Malásia. Foi aí que São Paulo ficou rico. Foi. Manaus e Belém. E outra coisa, vieram aqui, levaram todas as sementes das seringueiras e fizeram seringais em outros países. Lá na Na Malásia. Olha ali, e aí o pessoal foi lá. A Malásia é a maior produtora de borracha do mundo. Ladronas, foram ladronas. Não fala ladrona. Fala o quê? Extraviadoras. Bandidas.
E essa foi a nossa visita por esse parque maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E, enfim, a gente vai rodar a cidade ainda mais antes de ir embora pra São Paulo. Vocês vão conhecer ainda mais um pouco do Acre. Acredito que o próximo vídeo é falando sobre a gastronomia desse lugar maravilhoso que eu tanto amo. É isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo!